É incrível a quantidade de pessoas que sofrem por não conseguir falar não. Se você é esse tipo de pessoa, acompanha aqui o vídeo hoje comigo. Tô aqui com o meu caderninho pra gente discutir sobre essa dificuldade, que eu vou falar bem a verdade, que eu particularmente, eu não tenho. Então por isso que eu me sinto muito confortável em falar sobre esse assunto, porque eu não só não tenho hoje, como eu acho que eu nunca tive. Inclusive eu costumo dizer que meu problema é falar sim. Porque fala não, gente, mas eu entendo a dificuldade, e aí eu queria trazer alguns pontos aqui para a gente refletir juntos. E a primeira coisa que as pessoas que têm dificuldade em dizer não é que elas acreditam que ser atencioso e gentil é a mesma coisa que colocar o outro em primeiro lugar, e não é. O fato de você ser uma pessoa empática não dá direito, pelo menos na sua cabeça, de colocar o outro em primeiro lugar, né? Então, são pessoas que sentem culpa, desconforto, principalmente porque temem a rejeição, né? Então, provavelmente você deve ter aí passado em algum momento da sua vida, quando a gente é criança, né? Como que é? Como que os nossos pais, os professores nos tratam? Se você for bonzinho, se você fizer tal coisa, você vai ganhar tal coisa. Então a gente desde cedo é condicionado a pensar que ser bonzinho, que dizer sempre sim, de não dar trabalho, né? Isso vai fazer a gente prosperar. E chega na vida adulta, a gente fica cheio dessas travas. Então, você vê que desde muito tempo a gente traz isso, né? Então, como que a gente pode, aqui na vida adulta, analisar e pensar sobre isso, né? Outra coisa que as pessoas que têm dificuldade em dizer não vive frustrada é porque ela acha que porque ela fez algo para alguém, essa pessoa vai retribuir para ela no futuro. Ah, eu tô fazendo tal coisa aqui, então quando eu precisar vão fazer por mim. E a gente sabe que não é bem assim, né? Isso porque a maioria das pessoas que esses bonzinhos atraem, geralmente são pessoas que aqueles sugadores, aquelas pessoas que estão sempre pedindo mais e mais e mais, né? Então, é, a pessoa que tem dificuldade em dizer não, ela também é uma pessoa que não tem consciência do próprio valor. Ela não percebe que aquilo que ela tem, que ela adquiriu de conhecimento, de recurso, de tempo, de energia, ela mesma não valoriza aquilo porque ela dá para o outro de graça, porque tem medo de dizer não, porque tem medo de desagradar, né? E aí, o que que a gente pode tirar, né? O que que a gente pode pensar também? Que ah, eu até anotei aqui, né? Deixa eu dar uma colinha. Entender que o outro fez um pedido e não uma ordem. Então, quando uma pessoa pede algo para você, ela tem que estar esperando que você vai falar que não, né? Assim como é sua responsabilidade colocar os seus limites, é responsabilidade da pessoa ter maturidade de lidar com o fato de que você não está disponível, de que você não quer fazer, e não precisa inventar uma desculpa. Ai, o que, que eu falo para não emprestar dinheiro para aquela pessoa? O que, que eu. Gente, não, não quero, não dá, não pode, é, não tem como, né? Então, estabelecer limites é, também não é sempre dizer não. Ah, então agora eu vou dizer não para tudo. Não. Ver o que realmente você não consegue fazer, quais pedidos você não consegue atender e quais você consegue. Né? Então, ter esse equilíbrio é muito importante. Tá? Domine o ímpeto de se sentir culpado, porque isso é muito sabotador. Às vezes a pessoa que tem dificuldade de dizer não, ela sente no corpo, né? Ela sente aquela angústia, ela sente aquilo que fica parado, sabe? Porque, nossa, como que eu vou falar não? O que, que a pessoa vai pensar de mim? Tá sempre no olhar da outra pessoa, né? Então, isso te sabota muito, né? Sabota os seus relacionamentos. Então, tome muito cuidado, tá? E, como eu já falei anteriormente, mas eu quero ressaltar aqui, perceba que as pessoas que mais se beneficiam dos bonzinhos
são as pessoas, são os pidões, são os sugadores, né. Então, você acaba virando uma presa fácil dessas pessoas. Por quê? "Ah, eu vou pedir coisa pra fulana, ela vai dizer que sim", né. "Eu vou pedir um desconto, eu vou pedir pra ela fazer um serviço aqui pra mim e ela não vai cobrar", né. Às vezes você faz um cabelo, uma unha, um bolo, alguma coisa, né, que às vezes é o seu trabalho, é o seu ganha-pão e você: "Ai, não vou falar que não". Gente, isso é mais comum do que se imagina, né. Então, está muito atrelado ao valor que você dá, não só para você, né, mas para o seu tempo, para sua energia, né. Então observe esses pontos, tá. E aí tem uma frase que eu vi aí em algum lugar, que eu achei muito legal, que ela fala assim, ó: "Se você evita conflitos para manter a paz, você está criando guerra com você mesmo". Então, a pessoa que é viciada em evitar conflitos, "Ah, eu não vou falar porque vai dar briga, eu não vou falar porque eu vou expor minha opinião, eu tenho medo de dizer não", é a pessoa que vai criando guerra com ela mesma. E a gente sabe que tudo que não é falado, tudo que não é, eh tratado, isso acaba virando, somatizando no nosso corpo. E aí você tá com uma úlcera, você tá com um problema, você tá com alguma coisa física que você não sabe de onde vem, é porque você guarda, porque você aceita tudo de todo mundo, você carrega o mundo nas costas, tá. Não tô falando que é sempre assim, tá bom, mas se atente se você é o tipo de pessoa que nunca quer falar não, tá. Então comece devagar, mas comece, né. Observe o que você consegue, para quais pessoas você consegue falar não. Às vezes para o seu chefe você não consegue falar não ainda. Por quê? Porque tem muita coisa em jogo ali. Mas às vezes para aquela amiga, para aquela pessoa que está sempre com um problema, sempre com alguma coisa, você consegue, né. Eu tinha uma colega, uma conhecida, que ela era assim, ela sempre precisava de dinheiro para alguma coisa. Ela trabalhava, ela tinha uma renda, mas ela sempre precisava de dinheiro para alguma coisa, assim, muito recorrente. E eu falava assim: "Poxa, né, o que que ela tá fazendo com o dinheiro dela?", né. E eu não tinha problema nenhum em falar não, falar: "Olha, não dá", né. Eh e isso pra mim, como eu falei, nunca foi um problema, mas eu entendo que tanto que ela parou de pedir, depois de um tempo ela parou de pedir, ela viu que daqui não ia tirar nada, ela parou de pedir. Mas, comece, né, então comece, com pequenos nãos, e aí você vai evoluindo, tá. Outra coisa aqui que eu queria trazer pra gente refletir é, o que que começa a acontecer quando você começa a falar não? Isso eu tenho certeza que se você começar, a falar não, isso aqui vai acontecer, ó. A primeira coisa, os sugadores começam a se afastar de você e vão dizer que você mudou, que você já não é aquela pessoa, que antes você era muito mais legal, que antes você era muito mais, eh, você era muito mais acessível, agora você ficou chata, vão te difamar por aí. Isso aconteceu muito comigo. Quando eu comecei a colocar alguns limites. Então, no começo, né, eh, eu fiquei meio assim, porque tinha alguns nãos que eu não conseguia falar, mas no começo eu fiquei assim: "Nossa, mas por que será que essa pessoa tá falando isso de mim?". Até eu entender que era porque eu não estava fazendo aquilo que ela queria, né. Então, se acostume, tá, vai se acostumando que essas pessoas e elas vão saindo da sua vida, graças a Deus, tá. Vão saindo, porque não vão conseguir, sugar de você o que elas querem, né. Outro ponto, você vai perceber que vai te sobrar tempo e dinheiro quando você começar a falar não. Você vai ver que: "Nossa, agora eu tenho tempo para fazer as coisas que eu quero fazer, eu tenho tempo para gastar dinheiro comigo, eu não preciso ficar, apagando incêndio de todo mundo, de família, disso, daquilo", porque é muito comum quem não fala não, uma parte do dinheiro dela ser destinada pra emergência da família, do tio, do avô, né, e pra ela mesma acaba não sobrando nada, porque ela não se coloca em primeiro lugar, né. A sua autoestima melhora muito, porque você acostuma o seu cérebro
de que você é uma prioridade. Então você vai vendo, aquela coisa do poder do hábito, né. Se você vai se acostumando, você vai colocando, ações para o seu cérebro de que: "Poxa, deixa eu me priorizar, deixa eu fazer algo para mim", o seu cérebro vai entendendo que você é a prioridade, que você é a protagonista aqui desse filme. E isso vai ajudando na sua autoestima, isso vai ajudando na sua confiança, isso vai te trazendo mais paz, tá. Então, aprender a falar não é super importante por conta desses pontos também, tá bom? E um outro ponto que eu quero trazer aqui pra gente já fechar, é que você tem mais tempo de qualidade e oferece o seu melhor para quem realmente merece, porque você já não tá tão cansado, né. Então quando você aprende a falar não, essas coisas começam a acontecer. Né, você tem mais tempo de qualidade com a sua família, nos seus relacionamentos amorosos, porque você não está fazendo tudo para os outros. Você não está fazendo tudo, gastando a sua energia que deu tanto trabalho, né, de você construir. Poxa, a gente precisa dormir bem, comer bem, fazer exercício, tal, para você tudo aquilo, toda a energia que você cultivou para você, você simplesmente dá de graça para o outro, porque você tem medo de dizer não. E aí, mais uma vez, você se afeta, né? Você faz mal para você, para fazer bem pelo outro sempre, né? Então, aqui foi alguns pontos, né? Eu espero que te ajude, eu espero que você se coloque como prioridade na sua vida, que você aprenda a dizer não, tá? E coloca aqui nos comentários se você já é uma pessoa que diz não e o que começou a acontecer quando você começou a se posicionar dessa forma, tá bom? Se você puder, curte aqui, comenta e já se inscreve aqui no canal para a gente trazer mais reflexões como essas e muitas outras. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.